Esse manhwa já começa com essa garota tentando derrubar esse menino de cima do prédio da escola. Ele pensa que nunca devia ter se metido com essa garota. Antes disso, ele tinha acabado de chegar nessa escola. E ela já olhou pra ele de uma forma bem diferente. Ele já começou a se enturmar. Ele disse que veio de longe. Sem querer, ele bateu atrás da cadeira dela. Ele se pergunta qual é o problema dela. Então ele perguntou aos meninos sobre ela. Eles falam que no começo do ano ela falava com eles. Mas depois ela parou de falar com todo mundo. E acha que é porque alguém mexeu nas coisas dela. Eles falam que ela é estranha. Ela sempre anda com aquele colar e aquele guarda-chuva. E é por isso que ninguém liga pra ela. E ela tava na escada. Parece que ela ouviu. Ele pensa que ela ouviu, então ela já deve saber o que todo mundo acha dela. Hoje, no final da aula, é dia da limpeza. A menina disse que ele não precisa limpar no seu primeiro dia. E deixaram tudo na mão daquela garota para limpar sozinha. Ele pensa que todos aqui desprezam os outros igual da sua escola anterior. Então ele fala pros seus colegas que esqueceu o tênis e rouba o dinheiro dos moleques. É um ladrãozinho ele. Depois foi ajudar a garota. Ele pensa como ela consegue limpar tudo sozinha. Mas do nada ele vê o seu colar de saquinho brilhar. E levanta todas as carteiras. Começa a limpar a sala com magia. Ela deu uma olhada, mas quando viu, ele já tinha se escondido. Depois disso, ele não para de encarar ela. Seu colega pergunta o que ele tem. Ele diz que precisa descobrir uma coisa. Faz uma semana que ele tá indo pra escola. E essa menina que senta na frente dele é muito suspeita. Naquele dia ele pensava que era uma ilusão. E quer saber se aquilo é real. Ela levanta e pede pra professora pra ir ao banheiro. E ele diz que precisa ir à enfermaria. Mas ele foi seguir ela. Ele pensava que a porta do terraço estava trancada. Mas estava aberta. Assim que ele passou, ele foi puxado pra cima. Ela fala que sentiu que tinha alguém seguindo ela nesses últimos dias. E pergunta quem é ele, se ele realmente é humano. E já que é, por que tá me seguindo? Ele fala que seus poderes são maneiros e queria usar também. Ela começa a rir. Diz que tava meio sensível esses dias, mas ele divertiu ela. Ela diz que está sendo caçada e que até agora a escola é um lugar seguro e que ela tem que ser discreta. Ela diz que ele foi a primeira pessoa que descobriu sobre ela. Ela fala pra ele não ter medo, mas também não dizer pra ninguém sobre isso. O sinal tocou, ela vai voltar e manda ele voltar daqui a 5 minutos. Ei, Izzy, você é o quê? Uma maga? Após ele dizer isso, ela fala que isso soa bem masculino. Eu prefiro dizer que sou uma bruxa. Após encontrar essa bruxa, ele ficou interessado, só que não nela. A carteira de uma das meninas sumiu. As outras ficam preocupadas, perguntam se não tá na mesa mesmo. Então ela disse que vai falar pra professora. Ele fala, criançada burra. E pela primeira vez havia algo que ele queria mais do que dinheiro. Ele roubou aquele colar dela. Ela correndo atrás dele e acabou pegando ele. E ela ameaçou jogar ele lá de cima. Ele fala que não sabe de nada. Que mentiroso, vi você saindo da sala por último. É, mentir pra ela não vai colar. Ela pergunta novamente, cadê o meu colar? Ele pede por favor pra pôr ele no chão. E diz que vai falar se colocar ele no chão de volta. Então ele leva ela até o armário dele. Ela fala que seu esconderijo era o seu armário. Mas enfim, não sabe por que ele pegou. Mas vai deixar essa passar. E pede pra ele não fazer mais isso. Ele pede desculpa falando que não vai fazer de novo. Ele pede pra ela se ela empresta o colar mais uma vez. E sai correndo dali. Ela chama por ele, mas ela fica tonta. E diz, caramba, fiquei muito afastado do colar por muito tempo. Aquele idiota não faz a mínima ideia do que seja aquilo. À noite ele tava encarando a pérola que encontrou dentro do colar. E pensa que com essa pedra pode ganhar poderes mágicos também. Ou poderia, mas parece que não. E se arrepende de ter pegado isso pra nada. Corta pra uns homens aí lutando com uma bruxa. Quando acaba, outros seres ficam reunidos ali. E estão ansiosos pra se livrar da maioria das bruxas. É outro dia e o garoto chega na escola e percebe que ela ainda não chegou. Então ele dá bom dia pro pessoal e se senta. E pensa que ia devolver pra ela. Um aluno chega falando que a professora mandou todo mundo ir pra sala de música. No caminho ele pensa que ela nunca se atrasou pra aula. E se pergunta se aconteceu alguma coisa. E será que por minha causa ela foi cap? De repente ele foi puxado e fala, aí está você. Cadê a minha pedra? Ele diz que só estava pegando emprestado, relaxa. Uma espécie de bala passou muito rápido por eles. Ela diz que isso não foi ela. E que tem alguma coisa aqui. Uma espécie de fumaça preta passa por eles. Ele pergunta sobre o que ela tá falando. Não tem nada aqui. E fala se ela tá querendo assustar ele. Ela diz pra primeiro eles dar o fora daqui. Ele perguntando se tem algo aqui mesmo. A porta se fecha sozinha. Ela entra em desespero e pede a pedra. Devolve rápido. Um armário é lançado até eles. Mas ela conseguiu defender com um guarda-chuva. E fala que já sabia que ele tava com a pedra aí. E ainda bem que ele ficou perto dela. Senão não ia ter conseguido bloquear. Aparece uma sombra e ele pergunta o que é aquilo. Ela fala que explica mais tarde, mas dá logo a pedra pra mim. Diz que tem que acabar com ele antes que ele se materialize. Quando ele foi dar, eles foram atacados, fazendo com que a pedra voasse longe. Ela foi ferida, mas conseguiu pegá-la. Ele entra em pânico, após ver ela sendo jogada lá de cima. Mas ela fala, agora você já era. E solta um flash de luz em direção dele, o destruindo completamente. Ela tava lá voando. Ele fica surpreso que ela tá viva. Ela fala, você queria que eu morresse? Ele pergunta se ela acabou com ele. Ela fala que por enquanto acabou, mas pelo que aconteceu hoje, não posso mais ficar aqui. Ele, o que? Você disse que ia explicar pra mim o que tava acontecendo. Ela diz que sente muito, mas não pode mais confiar nele, porque você piorou as coisas, sabia? Ela diz que aqui era bem legal, era conveniente pra ela, mas que estupidez minha achar que eu poderia confiar ainda em um ser humano. No fim, ela fala que a culpa foi dela. E fala, espero nunca mais te ver de novo. E dá um adeus. Ele disse pra ela não ir embora desse jeito, porque tá indo, Izzy. Ele queria que ela ficasse, mas ela saiu da escola. Se passou-se uns anos, ele tava sofrendo um bullying aí por uns caras que tava forçando ele a dar um dinheiro, mas ele mostrou que não carregava nenhum dinheiro. Ele disse que na próxima é melhor ele tá com dinheiro. Ele chama eles de novatos, mas ele é novato nessa nova escola. Mas ele tá falando é que eles são novatos em roubar carteira. O ato de roubar não sai dele. E fala que eles são muito trouxas. Ele diz que não mudou nada. Continua se transferindo de uma escola para outra. E ainda tem aquela mania feia de roubar as coisas dos outros. Ele vê alguém arrastando um guarda-chuva e percebe que é uma mina. Ele tem lembranças
do passado e pensa que você também não mudou nada, assim como da primeira vez em que nos vimos. E nessa nova escola ele se encontra com aquela mina novamente, depois de muitos anos sem se ver. Corta pra um cara falando que elas vão aparecer se eles continuar procurando. Ele pega no braço daquela mina, ela diz: o que foi? Você é a Izzy, não é? Ela fala pra soltar ela. E aí, vai continuar fugindo? Ela fala: sim, já chega. Era pra ele estar morto se não tivesse ninguém por perto naquele dia. Ele pergunta se está seguro se tiver gente por perto. Ela diz que sim, estará. Ela fala se ele quer dizer alguma coisa. Ele: bem, pra que lado fica a nossa escola? Ela fala que até já sabe porque a cara dele tá assim quebrada no primeiro dia de aula. Ela fala onde é. Ah, só pra avisar, finge que não me conhece. Você quase nos matou, lembra? Ela diz que é um alívio ele não ter visto nenhum espírito maligno depois daquele dia. E diz que não pode garantir a segurança dele se ele ficar por perto dela. E só ajudou daquela vez por instinto. Tchau. Não esqueça, somos estranhos agora. Ele chama por ela e fica com raiva. Isso é tudo que ela tem pra dizer depois de tanto tempo. Nem sabe o porquê ela tem tanta raiva dele. Ele foi até a sala dos professores e a senhora levou ele até a sala. Ela fala: pessoal, esse é o novo aluno que se transferiu pra essa turma. E pra surpresa de mais ninguém, caiu na mesma sala que a Izzy. Ele fala que tem que agir como se não conhecesse ela. Após ela apresentar ele, manda ele sentar naquela cadeira vazia. Uma cadeira que fica do lado da dela. Ela vira o rosto porque não quer nem saber dele. O aluno pergunta pra onde é que ele tá olhando, se ele conhece ela. Ele diz: como eu poderia conhecê-la? A Izzy. Diz, seja qual for o nome dela. Ela lá atrás nervosa. Ele fala: então você a conhece? Que raridade. Essa garota aí não fala com ninguém, só com os professores. Nesse momento a aula já começou. Depois, indo pra escola, pensando que ela não falou com ninguém. Ela é uma excluída de novo. Não consegue entender por que ela vai pra escola. Mas ele se pergunta se aquela coisa de espírito negro vai aparecer de novo. Mas sem chance, a Izzy acabou com ele naquele dia. Ela só tá tentando assustar ele. Nesse momento, olhando na rua, ele vê uma mulher dentro de um carro sorrindo pra ele. Ele olha pra baixo e percebe que tem uma fumaça preta. Até que ele olha direito e percebe que é um daqueles espíritos malignos. Ele fala: não pode ser. Aquele carro da mulher voa pra bem perto dele. As pessoas falam: meu Deus, aquele carro voou do nada. E falam que é melhor ligar pro SAMU. Já o garoto não para de olhar pra dentro do carro. O monstro fala com ele: eu sabia, você consegue me ver, mas você nem sequer é um bruxo. No fundo o pessoal tá falando com a ambulância que acabou de acontecer um acidente. Já o Shin ficou com muito medo e correu dali. Esbarra em um homem que se pergunta se já viu ele em algum lugar antes. E diz que isso levou mais tempo do que pensei. Mas fala que deixou claro que era pra caçar discretamente. O pessoal espantado no fundo fala que a motorista morreu. A sombra fala que o número 2 é mais difícil de controlar. Na aula de educação física, ele foi falar com a Izzy. Diz que precisa falar com ela. Mas ela já diz que não é pra ele falar com ela. Ele fala que viu a fumaça negra. Ela espantada: você viu o espírito maligno? Ele diz que ele olhou nos meus olhos. Perguntou como eu podia vê-lo se eu não sou um bruxo e nem um demônio. Ele fala que ela tinha dito que estaria em perigo se falasse com ela. E fala o que eu faço agora. Nesse momento corta pra esses homens de novo conversando sobre encontrá-la de novo se ela não quiser voltar. Mais cedo ou mais tarde vamos ter que matá-la. O que vai fazer? Nesse momento ela explica pra ele que ela não é a única bruxa. E elas estão se escondendo mais perto do que imagina. Assim como aquela moça que dirigiu o carro, no qual você falou. Ela provavelmente é uma bruxa também, só que foi caçada. Mas nossos poderes são diferentes uma da outra. Algumas são muito fortes e outras bem espertas. E aquele espírito negro provavelmente era uma alma invocada. E normalmente humanos não conseguem ver. Mas como ele é o único que viu, provavelmente foi por causa disso. O Colar, você ficou um dia todo com ele há 4 anos atrás, não foi? Provavelmente isso tem alguma coisa a ver no fato de você vê-los. Jesus amado, onde eu me meti? Ele pergunta se ele vai ser caçado. Ela fala: o que é que você acha? Se te pegarem já era. Por isso devia ser mais cuidadoso em mexer nas coisas dos outros. Ele manda ela esperar e fala que ela falou bastante, menos o mais importante. Porque essa coisa está por aí perseguindo e matando bruxas. Ela fala que é porque o demônio os ordena a fazer isso. Que demônio? Ela diz que esses espíritos têm vontade própria, mas sempre obedecem seu chefe. E demônios precisam de energia, então eles tentam pegar a energia das bruxas. E diz que isso é o suficiente, não precisa mais saber dos detalhes. Mas o mais importante é que eles vão continuar nos caçando e nos matando. E você provavelmente também tá sendo caçado. Corta pra uma das bruxas lutando com um desses monstros. Ela fala que vai ser mais uma vitória. Ela parece ser bem forte e conseguiu destruir um deles. E tinha quase o mesmo colar que aquela garota. No outro dia ele chegou cedo e viu que ela não chegou. Ele lembra que prometeu pra ela. Ela tinha pedido pra eles trabalharem juntos. Ele fala: pensei que estava me evitando. Como poderia ajudar? Ela fala que ele pode vê-los. Os demônios só atacam mulheres. E fala que elas não podem fugir pra sempre. Então eu quero que você seja a Isca. Ele: como assim, Isca? Mas o que você acha que minha vida é? Ela diz que ele poderia dizer ou não, mas não vai ser nada bom pra ele. Pois se recusar vai ter que se proteger sozinho. E se você ficar no meu caminho eu te mato. E aí, qual vai ser? No fim ele acabou aceitando. Ela finalmente chegou, mas dessa vez ela falou com ele. Ela disse: oi, bom dia. O colega do lado, as minas, todo mundo fica surpreso. Porque é incomum ela agir assim com alguém. Ela era sempre na dela. Ele fica todo corado. Corta pra aquele cara tendo uma lembrança. Parece que ele era aquele espírito que estava atrás dos dois quando era criança. Na verdade, esse cara tava conversando com o espírito. Mas ele tinha a memória daquele dia. Esse espírito começa a tomar forma, falando que ia pegar aquela bruxa discretamente, mas um garoto olhou no fundo dos seus olhos. E ele nem é um bruxo. Nesse momento ele pede pra mostrar pra ele. Então é assim que ele tem lembranças desse espírito, que reviveu aquela hora. Ele fala que isso é bem interessante. E pensa, esse garoto deve estar relacionado com alguma bruxa. E fala: você lembra o rosto dele, não é? O espírito diz que é claro que sim. Então ele manda ir atrás dele. É outro dia, um cara na frente da escola fala que tá esperando aqui fora as aulas terminar. E quando acabou, lá dentro, a Izzy chama o Shin pra ir embora pra casa
casa com ela. O colega fala que ele tem sorte. Ele diz que não é nada disso. Ele fala com a Izzy sobre ela tá vindo falar com ele. Ela fala, você não queria que eu falasse com você? Ele pergunta se ela tá fazendo de propósito, né? Ela fala que ele deveria ter saído antes dela precisar chamar. Ele fala, ok, foi mal. Ele fala que já faz uma semana do ocorrido. Talvez esteja seguro agora. Ela diz que uma semana você acha bastante tempo. Ela fala que ele precisa tomar cuidado por 1 ano ou 2. Se quiser viver as coisas tem que estar assim até a época de formatura. Ela fala que vai apresentar ele pra alguém. Hoje, precisamos fazer uma parada rápida. Ele pergunta quem é. Ela fala que só vai dizer quando chegar lá. Meu Deus, você nunca me diz nada. Ele pergunta o que tá acontecendo ali. Ela fala que eles precisam ir logo. E não tá nem aí. O cara aparece falando que tem uma perguntinha rápida pra eles. Ela diz que estamos ocupados. Só vai levar 1 minuto. Ele diz que é repórter e se já ouviram falar da explosão automobilística que aconteceu por aqui. E está procurando testemunha para o caso. E ela fala que não estávamos. Ele fala, então vocês não viram nada também. Atrás dele o Shin vê uma pequena fumaça saindo de suas costas. Ele dá seu telefone pra caso encontre testemunha. Ela fala que isso não é necessário e adeus, puxa ele. Já o repórter dá um sorriso. Ele diz pra ela ir mais devagar. Ela pergunta se ele é idiota por responder ele. Ele fala, mas tinha alguma coisa nele. Ela fala que sabe, não é cega. É um espírito preso no corpo dele. Ou de um demônio. Mas o que eles não sabiam enquanto conversavam é que vinha alguém atrás que sequestrou o Shin. Que levou ele em um carro. Ela fala, não pode ser, descobriram sobre ele. Mas ela não desiste e vai atrás. Se ficou interessado, leia o Webtoon Witch Hunter. Se o vídeo tiver 5.000 comentários, eu faço a continuação.